Você está andando por uma rua escura do Japão, quando de repente você escuta um som estranho vindo de algum lugar. Um som que parece ossos secos se chocando um contra o outro. Mas você olha em volta e não vê nada. E aí você começa a aumentar o seu passo, apertar o seu passo. E o som parece cada vez mais perto de você. A sua respiração começa a ficar agitada, você olha em volta, mas você não vê nada até que é tarde demais. E você olha pra cima e você vê ele. Um esqueleto gigantesco de 10 metros de altura, com aquele crânio de olhos vazios te encarando. Ele se aproxima, se inclina contra você e você já sabe, acabou pra você. A boca dele se abre silenciosamente e você consegue sentir, vindo dele, emanando dele, o medo, o desespero, a fome. Você consegue quase ouvir o grito de desespero de todas as pessoas que construíram aquele yokai. Este é o Gashadokuro. Oi, eu sou a Julie, este é o Kiri no Mori. Aqui a gente conversa sobre lendas e mitologia do Japão, significados culturais e simbólicos de yokais e histórias de terror, que estão aí com a gente há milênios. Se você gosta de mitologia japonesa e histórias assustadoras do Japão, já se inscreve aqui, curte o vídeo e manda para aquele seu amigo que você vai fazer uma viagem pro Japão ainda. As origens do Gashadokuro, elas se dão em tempos de extrema crise no Japão. Epidemias, guerras, fome. Em uma cultura onde honrar os mortos era considerado uma coisa extremamente importante, quando os rituais funerários não eram feitos, além de ser uma tragédia, ele era considerado perigoso. Acreditava-se que espíritos esquecidos não conseguiam descansar e quando eles se sentiam abandonados, eles não deixavam o ressentimento ir embora. Pelo contrário, eles acumulavam isso. Segundo a lenda, o Gashadokuro ele é formado por ossos de pessoas que morreram nessas tragédias de fome, epidemias, guerras e foram jogadas em valas comuns, ou então só ficaram ali onde elas caíram. Esses ossos se fundem até se tornar um esqueleto gigante de mais de 10 metros de altura, que é muito forte e é muito grande, e ele não tem como ser derrotado. Então, se você encontra com a sua única alternativa é fugir. O próprio nome da criatura, ele já dá uma dica, ele já entrega o que ele é, né? A parte Gasha, ela vem da onomatopeia de ossos secos batendo uns contra os outros, né? O gacha, gacha ou gashi, gashi. E a parte do dokuru significa crânio envelhecido. O Gashadokuro, ele anda pelas ruas do Japão à noite, invisível à maioria das pessoas, mas você consegue ouvir ele se aproximando. Quando ele encontra a sua vítima, ele simplesmente se inclina sobre ela e come a cabeça dela. Diferente da maioria dos yokais, o Gashadokuro, ele não tem um objetivo, ele não tem um pensamento próprio. Ele não está atrás de vingança ou de algum objetivo mais certo. Ele é apenas uma consequência do esquecimento coletivo. Como ele é a junção de várias dores e vários traumas, ele meio que é essa força que existe. No Ocidente, a gente tem figuras como o ceifador, que representam a morte inevitável das coisas. Mas o Gashadokuro, ele tem um significado meio diferente. Ele significa mais uma falha da sociedade, um esquecimento dos mortos, daqueles que ficaram para trás. Ele também pode ser lido como a representação da culpa e do luto, a culpa de quem ficou vivo, de quem ficou para trás, ou o luto das pessoas que não puderam realizar o funeral, os ritos funerários que precisavam. Ele também pode representar o medo de que o colapso da sociedade significa o colapso da espiritualidade também. Porque pensa assim, se os rituais funerários, se a espiritualidade não continua sendo feita, não continua sendo cumprida, conforme a sociedade cai, conforme o mundo físico está em crise, então o mundo espiritual vai se perder muito mais facilmente. Uma das imagens mais icônicas que a gente conhece hoje em dia de representação do Gashadokuro foi feita pelo artista Utagawa Kuniyoshi, que retratou esse esqueleto colossal junto com a pintura da lenda da princesa Takiyashi. Considerando a época em que ele foi pintado, ele tem detalhes que são muito reais, ele está muito bem feito, a anatomia dele é muito bem desenhada. E acredita-se que foi porque o Utagawa Kuniyoshi, ele tinha em mãos naquela época um livro de anatomia que se baseava na anatomia estudada pela Europa. E o livro se chama
Kaitai Shinsho, que foi traduzido para o japonês no século XVIII. O Gashadokuru, ele não existe para punir. Ele existe porque ninguém se lembrou, porque ninguém enterrou, porque ninguém rezou. E talvez o verdadeiro horror do Gashadokuru não seja um monstro em si, mas o silêncio deixado depois de uma tragédia. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você já conhecia a lenda do Gashadokuru, qual é a sua lenda favorita, qual lenda vocês querem que eu traga aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, 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 bye!